Otávio Família, mais um vídeo aqui no canal. Desde já agradecendo a vocês por estarem fazendo as inscrições no canal. Continuem ativando o sininho para que vocês tenham as notificações sempre quando subir um novo vídeo, como esse, né? Por exemplo, que vocês já estão assistindo, e muitos outros que virão. Continuem compartilhando os vídeos aqui, continuem colocando a sugestão de pauta de vocês aqui embaixo nos comentários. Tem muitos outros vídeos aqui para vocês assistirem, compartilharem, discutirem, fazerem as argumentações de vocês, os questionamentos de vocês. Fiquem à vontade para isso, porque é um espaço para discussão, é um espaço nosso, que o canal é nosso, então o espaço é nosso, né, para a gente tocar nossas ideias aqui. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Lei 10.639 de 2003, que fez aniversário no dia de ontem, 9 de janeiro de 2013. Foi assinada essa lei, que ano que vem completa 20 anos, e a lei que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história da África e afro-brasileira nos currículos do ensino fundamental e médio no Brasil. É uma lei fundamental, é uma lei muito relevante, mas ela também partindo de uma análise da perspectiva do panafricanismo, como nós sempre fazemos aqui, a gente pode fazer perguntas do tipo: se o Brasil é um país eminentemente africano, a ponto de ser o segundo país em concentração negra do globo, perdendo para a Nigéria, isso se a gente for excluir a Índia, tá? Que é uma outra discussão. Precisou fazer uma lei para incluir o ensino da maior parte do seu povo nos currículos do ensino fundamental e médio, é porque tem muita coisa errada nesse país. E particularmente no que diz respeito à questão da educação, que é a base de tudo. Porque é através da educação que a gente constrói ou desconstrói, né, cidadãos críticos ou colonizados, né, que podem ter contato com a sua história de uma maneira correta ou de uma maneira incorreta. Como eu tive, durante muito tempo, contato com a história dos africanos, das africanas, do continente da diáspora, de uma maneira absolutamente equivocada, romantizada, pela visão eurocêntrica que permeia, né, todo o ensino fundamental, médio, ensino superior no Brasil. Infelizmente, porque esse é um país eminentemente racista, estruturalmente racista, desde 1500, quando houve a invasão portuguesa, né? Aliás, a gente tem que usar essa palavra, né? Invasão, não descobrimento, que isso é uma palavra que já caiu. Não se utiliza mais a palavra descobrimento, porque não houve descobrimento nenhum, houve um processo de invasão, porque as populações nativas já estavam aqui, obviamente, né? Então é importante a gente, primeiro de tudo, fazer essa abordagem e, logicamente, saudar essa lei, como eu falei, muito importante e relevante para as discussões das relações étnico-raciais, né? Lei que possibilitou, por exemplo, o surgimento de obras como essa, da grande Nilma Lino Gomes, uma autora absolutamente fantástica, fundamental para as nossas leituras, né? O movimento negro educador. Vocês precisam conhecer, nós precisamos conhecer Nilma Lino Gomes, devemos conhecer. Outra obra como essa aqui, que me foi apertada pela grande amiga Úrsula, professora de História, com quem eu tive o prazer de dividir, né, a sala quando eu fiz a especialização em História da África, né? A Úrsula tem um texto muito bom nesse ótimo trabalho de compilação de textos aqui, também muito importante também para as nossas discussões. E aí, fundamentalmente, eu tenho tido a oportunidade de palestrar em colégios públicos, colégios particulares, universidades públicas, universidades particulares. Ano passado, por exemplo, né, todo mês de novembro eu tive a oportunidade de palestrar em vários lugares, por ser o mês da consciência negra, só que a gente tem que palestrar, tem que falar de racismo 365 dias por ano, porque o racismo não tira folga. Mas quando eu faço essas palestras e que eu levo ao conhecimento do público que está assistindo a palestra a existência de pensadores e pensadoras do campo do panafricanismo e da afrocentricidade, a resposta que eu recebo é sempre um espanto generalizado. Porque esses pensadores, apesar da lei 10.639 de 2003, esses pensadores não são discutidos em sala de aula.
no Brasil. No fundamental, no médio e no nível superior. Esses pensadores não são discutidos. Pensadores como Sheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, Carlos Moore, né? Teófilo Obenga, Amadou Hampâté-Bâ, Marimba Ani, James Smalls, Wade Nobles, enfim, muitos, Molefe Ketia-Sante, muitos pensadores que têm contribuições fundamentais a respeito da história da África e dos africanos em diáspora, mas que aqui, particularmente aqui no Brasil, a gente está falando de Brasil, né? Esses pensadores são silenciados. O que não é de espanto, porque a gente sabe que o racismo ele silencia todos aqueles pensadores, né, que oferecem perigo a ele. Né? O que é interessante a gente abordar também nessa discussão é que, apesar do Brasil ser um país capitalista, pensadores europeus do campo conhecido como progressista, né, eles são amplamente conhecidos e divulgados, e discutidos e debatidos aqui no Brasil. Né? Na universidade pública, até na universidade privada também. Por incrível que pareça. Né? É falado até na mídia burguesa, esses pensadores. Os nomes deles, as obras deles. Né? Algumas obras são, e sim, tem que ser discutidas, tem que ser faladas, tem que ser analisadas, lógico que sim. Né? Mas o que é importante a gente destacar aqui é que esses pensadores, de novo, apesar de serem contra o sistema capitalista, pensadores europeus, né? Apesar de eles serem radicalmente contra o sistema capitalista, o sistema capitalista faz propaganda das suas obras. O que a gente conclui, ou pelo menos pode pensar a partir daí? Que, apesar de esses pensadores brancos do campo ocidental, progressistas, né, que tiveram a felicidade, vamos dizer assim, né, o trabalho de produzir obras que contestam o sistema capitalista, que é esse sistema vigente aqui no Brasil, lembrando que o racismo é uma estrutura, o capitalismo é um sistema. Né? Esses pensadores são, de novo, discutidos, analisados, debatidos, tem correntes para lá, correntes para cá, desses pensadores, né? Quanto que os pensadores do campo do panafricanismo são silenciados, sistematicamente silenciados, a despeito da existência da Lei 10.639 de 2003, que vai completar 20 anos. Né? É impressionante. Um amigo meu, formado em psicologia, que estudou psicologia, se graduou em psicologia numa universidade de renome, particular, mas de renome daqui do Rio de Janeiro, né? Apesar dele ter estudado, se formado, se graduado em psicologia, ele jamais leu o texto de um autor chamado Frantz Fanon. Frantz Fanon, que é, assim, um autor do campo do panafricanismo, né? Não por acaso ele pegou em armas na luta contra a colonização francesa na Argélia, certo? Sempre bom a gente falar isso, né? Autor de Peles Negras, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra, né? O Frantz Fanon, que é conhecido, bastante conhecido, né? Mas nesse curso de psicologia ele não foi discutido a obra dele, né? Ou seja, apesar da Lei 10.639 de 2003, muitos pensadores e pensadoras pretos e pretas, inclusive daqui do Brasil, são sistematicamente silenciadas. Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, não são discutidos. Né? Apesar de serem brasileiras, pretas, africanas, nascidas no Brasil, não são conhecidas, muitas vezes não são discutidas. Né? Abdias do Nascimento, preto, nascido nesse território aqui, africano da diáspora, suas obras, Negro Revoltado, o Quilombismo e muitos outros textos fantásticos que ele tem, também são sistematicamente silenciados. Por quê? Porque a visão geralmente que se apresenta nesses autores e nessas autoras que nós estamos discutindo aqui, né, como Marimba Ani, Catherine Bancole, Francis Welsing, né, por exemplo, são visões descolonizadoras, visões que desnudam o racismo e mostram exatamente que o sistema capitalista ele já
capturou determinados pensadores, né, que no primeiro momento são entendidos como inimigo do sistema capitalista. Mas não é. Não são. Estes pensadores já foram capturados pelo sistema capitalista, reinante no Brasil, predominante no Brasil, que comanda o Brasil, né? As estruturas, a sociedade brasileira é uma sociedade capitalista. Né? Já teve alguns governos progressistas no Brasil, sim, né? Mas o Estado continua sendo burguês, né? Estruturalmente, fundamentalmente burguês. Então, o Estado, ele obviamente, atuando na educação também, ele mantém a estrutura burguesa de pé e o eurocentrismo igualmente vigente nos estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior, público ou privado, enquanto que negligencia obras que são de fundamental importância para nós, pretas e pretos, né? Conhecemos a nossa história a partir da perspectiva do panafricanismo, porque o que a gente conhece no Brasil, geralmente, né? Fora, né, com exceção de círculos mais restritos, é a história da África e dos negros em diáspora, né, nas diásporas, a partir da perspectiva do eurocentrismo. Inclusive, desses autores a que eu estou me referindo, que são de um campo conhecido, identificado, classificado como campo progressista. É impressionante isso. Então, família, é bom a gente fazer essas análises aqui, né? Louvar, sempre exaltar a Lei 10.069 de 2003. Precisamos nos utilizar dela dioturnamente, né? Porque é uma lei que obriga, apesar da falta de implementação efetiva nos estabelecimentos de ensino, é uma lei que obriga o Brasil a discutir a história da África e dos africanos nesta diáspora, né? E nós precisamos nos utilizar dela para discutir a história dos nossos ancestrais e a nossa história contemporânea também nesse território, porque há muito que se discutir, e esse canal aqui é para isso. É para a gente discutir, para a gente debater, dialogar, concordar, discordar, apresentar autores, autoras, textos, artigos, enfim, porque existe muita coisa, muitos textos, muitas obras que infelizmente estão silenciados, né, pelo racismo epistemológico e que infelizmente não são trazidos ao nosso conhecimento estrategicamente para nos manter alijados da verdadeira história do continente africano e dos africanos em diáspora. E das africanas também em diáspora, né? Sempre bom falar isso. Então, família, muito obrigado por estarem fazendo os compartilhamentos. Continuem fazendo os compartilhamentos. Coloque aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito da Lei 10.039 de 2003, como nós podemos utilizá-la também, outras formas de utilização dela, porque é uma lei muito importante para essa discussão. Continue compartilhando, ative o sininho das notificações, faça inscrição no canal e vamos continuar batendo esse papo. Faça sugestão de pauta, porque esse canal, como eu sempre digo, ele é nosso. Ok, família? Hotep, África no Centro.